Presentes, senhoritos, aqui é Ian Kirigaya e esse aqui é mais um vídeo do canal. Mais uma vez aqui gravando do trabalho, um frio do caralho. E é isso aí. Então, pessoal, eu tava aqui enquanto eu trabalhava. Eu tava alguns dias já ouvindo o audiobook do Software Guerra Suave, do Major Jason Larry, né? O rapaz basicamente é associado à Força Aérea Espacial de Massachusetts e tem alguns conceitos realmente distópicos aqui no que ele fala. E o que eu pensei, né? O livro é um livro relativamente grande, entendeu? E eu, após ler, né, decidi falar um pouco a respeito disso aqui com vocês. O conceito é muito educativo, cara, a respeito do poder da tecnologia, no caso, e sobre, lógico, envolve Bitcoin, né? Que é o que a gente mais tem comentado aqui a respeito do que tem acontecido nos tempos recentes, né? E o interessante que o que dá valor, o que realmente é o valor de tudo isso, né? Não é o fato do Bitcoin, ou o que é chamado de moeda Bitcoin. É uma construção de muitos e muitos anos do que se trata realmente, do que é realmente o Bitcoin, o que está por trás, debaixo do capô ali do carro, o que é a engrenagem. O interessante é que ele traz a questão disso, entendeu? A grande questão disso é que faz a grande diferença, o que dá valor às coisas, né? Então, uma coisa que me chamou a atenção, a explicação dele é muito simples, só que apesar dele ser simples, ele explica um conceito todo histórico de guerra, de economia, até chegar na parte mais simples do que realmente é o protocolo do Bitcoin. Então, basicamente, senhores, nós sabemos que em sociedades primitivas até as sociedades modernas, né, na natureza prevalece quem tem a maior projeção de poder, né? A projeção de poder é quem exerce a maior força sobre o outro para se impor o que quer ou para impor, no caso da sociedade humana, regras que ela criou, né? Ou seja, a gente teve sociedades primitivas, que é até hoje como a natureza funciona, que é através da questão da força, então da natureza, a força de um animal sobre outro em cadeia alimentar, etc. Nós, como humanos, somos geralmente considerados, muito por causa da inteligência e da autoconsciência, o topo da cadeia de, vamos dizer assim, intelectual e de ter capacidade de gerar projeção de poder, força físicas sobre demais criaturas, né, da natureza em estado natural, vamos dizer assim. Então, a gente veio de sociedades primitivas baseadas na força, na opressão física, e depois de muitos anos a gente tornou sociedades de vilas, cidades, países, estados, nações, que isso puderam chegar a esse nível de evolução através de acordos individuais entre pessoas, contratos, leis. E nada mais são as leis do que projeções de poder imaginário, que é o que como ele diz no livro, né? Projeção de poder imaginário, que seria, essa lei aqui existe e a gente tem que cumprir. Se você não cumprir essa lei que a gente imaginou que acha certo, você será punido com o poder, projeção do nosso poder físico, a nossa agressão. Então, nada mais específico, mais fácil de entender o que é um poder imaginário. Projeções imaginárias são as fronteiras dos países. Não existem linhas reais separando os países, né? Essas coisas não existem. Essas coisas são coisas que foram escritas em papiros, em papéis, hoje digitalmente são criados. Não existem traçados reais em continentes dizendo, tá vendo essa lacuna aqui no chão? Aqui é a linha que separa, aqui é tal país, aqui é outro. Isso não existe, isso é um acordo imaginário coletivo, que são concordados por várias pessoas. A diferença é que sociedades podem impor à força a imposição dessas leis, desses poderes imaginários, ou em total acordo
em convenção geral das pessoas. Então, Leandro, a gente tem que lembrar que muitas e muitas guerras ocorreram, né? Porque países tinham leis imaginárias, projeções de poder imaginárias, leis diferentes, religiões diferentes. Então, tudo que a sociedade se torna e vive, alguém muito esperto teve a ideia primeiro em criar as leis para que as pessoas com menos poder físico obedecessem, ou seja, quem tem o maior poder físico, o maior poderio militar, teve a maior esperteza de subjugar os mais fracos. Isso é muito simples de entender, certo? Da mesma forma que isso é assim na natureza. Então foram criados as leis e as concessões ou convenções imaginárias, que uns foram por um curso forçado, outros por total acordo de convenção, né? Então, tendo entendido isso, a gente sabe que existiam países mais pacíficos, países mais agressivos, e a gente vê que alguns impérios surgem e caem, né? E você começa a notar que alguns impérios surgem e caem por motivos muito interessantes. Principalmente dois que ele cita no livro, que para mim foram os mais interessantes de se entender. O quanto o país cresce em riqueza e o quanto o país cresce em defesa. Aí ele usa vários termos ali como CA e BCA para diferenciar isso. Então vamos chamar isso de poder econômico e poder bélico, né? Para tentar resumir isso que eu estou dizendo para vocês. Então imagine o seguinte: um país que consegue desenvolver tecnologia, desenvolve uma agricultura muito boa, educa muito bem seus cidadãos e conseguem ser prósperos, mas eles são passivos e pacifistas, esquecendo qual é o real estado de natureza dos animais e o real estado de natureza humana, que é que o nosso instinto primitivo animal ele sempre vai querer impor as coisas através do poder, da força física, ou seja, não vai ser todos que vão ter a mesma linha de pensamento de uma sociedade, por exemplo, que seja, por exemplo, intelectualmente e economicamente evoluída. Então, beleza, vamos tentar projetar isso de uma forma que seja de bom entendimento. Imagine, por exemplo, um país que focou eles moram muito distante de outros países, né? Vamos imaginar assim as ilhas e a Inglaterra, né? Lá as pessoas não ocasionam tantas guerras internas, porque as leis de convenção imaginárias deles foram aceitas de alguma forma. Aquele país começou a se desenvolver muito pensando só em educação intelectual, gerou tecnologia agrária, tecnologia de navegação, tudo, mas porém esqueceu que existem ameaças externas e não pensou muito em armamento bélico, por exemplo. Então, imagine que do outro lado da ilha da Inglaterra existe um país onde a quantidade populacional é do mesmo tamanho, porém essa civilização não é tão pacífica, é muito agressiva. Existem muitos conflitos internos, mas apesar disso eles têm uma média tecnologia. E como eles entendem, para eles, a convenção deles é muito mais baseada na força física, eles têm uma tecnologia de guerra muito mais forte e avançada que, por exemplo, a tecnologia daquele outro país é economicamente muito mais rico, entendeu? Então observem que a gente tem uma vantagem tecnológica diferente em cada país. Um país é economicamente mais desenvolvido, outro país é militarmente mais desenvolvido. Então observem que mesmo que o país militarmente mais desenvolvido do que o outro que foi pacifista, a tendência se um país que não tem proteção militar, que não mostra que pode ter a capacidade de dissuasão da sua projeção de poder, e um país que tem uma projeção de poder maior, a tendência é esse império que tem menos recurso observar um país que tem menos força militar a se apropriar dele
porque o custo para se apropriar disso é baixo, porque você pensa, eu tenho 5 milhões de habitantes armados até o dente com armamentos fortes. No outro país eles utilizam armamento arcaico e são muito ricos lá, entendeu? Então o que eu vou fazer? O meu custo de oportunidade entre eu tentar desenvolver a minha economia para se tornar rico como eles é muito mais caro eu tentar a formar a minha civilização através do aprendizado daquela nação. É mais fácil eu destruir, invadir, atacar e tomar aquela nação para mim e a riqueza dela. Porque o meu custo para fazer isso é baixo, porque eu estou militarmente mais desenvolvido que a outra nação. Então aquela nação pacifista, automaticamente, ela cria uma vulnerabilidade quando ela não equilibra esses dois fatores, o poder bélico e o poder econômico. Então, o que a gente tem na relação dessas duas coisas que eu disse para vocês? A gente tem uma relação de custo de oportunidade e o custo físico que isso custa na decisão de tomar decisões como essa. Em vez de eu querer crescer economicamente no meu país, eu simplesmente invado o país mais rico do lado que é pacifista e tomo a força. Então, se o custo disso para mim é baixo e eu posso assumir, provavelmente essa vai ser a decisão melhor. Então a gente tem que partir do pressuposto que, como seres humanos, a gente tem que partir do ponto zero de que devemos desconfiar de todos, de nós, entre todos nós, né? Então, entendendo essa questão da projeção de poder bélico e poder econômico, a gente chegou na questão que eu disse do custo de oportunidade. Então ele cita isso por quê? Porque os grandes impérios começaram a cair justamente quando eles começaram a se organizar entre si e esquecerem sempre de um lado mais do que o outro, entendeu? Então vamos dar exemplo, por exemplo. Hoje, atualmente, nós temos civilizações, países que têm políticas pacifistas, têm políticas que dão incentivos errados para os seus cidadãos, entendeu? Então, por exemplo, um país que tem a sua população fragilizada emocionalmente, corrupta, que não tem cooperação voluntária, etc. E não tem, por exemplo, um poder militar ou um poder econômico, automaticamente essa nação ela bota um alvo nas suas costas e está vulnerável. Concorda comigo? Então a projeção de poder desse país é baixo, entendeu? E imagine, por exemplo, cada país vai ter um tipo de pensamento com as suas convenções imaginárias de poder, né? As leis, etc. Né? Então sempre vai existir um país ou uma nação que vai ter um entendimento diferente. E se o custo de oportunidade de destruir o outro país para tomar, para mim, for menor do que o risco de eu falir, por exemplo, ou de eu quebrar, ou da minha população ser dizimada, a decisão sempre vai ser a de tomar o outro, tomar o que é do outro, entendeu? Me arriscar para fazer esse tipo de ação, vamos dizer, né? Então, partindo desse pressuposto, a gente deve entender que às vezes você consegue, por exemplo, fazer a população, fazer pessoas, fazer uma nação inteira esquecer e desaprender esse conceito pelo fato dele não precisar ser usado constantemente dentro daquela sociedade, daquela nação. Então aqui a gente vai entrar no exemplo. Imagine um governo-estado que conseguiu se defender durante muitos anos de vários inimigos hostis em volta das suas fronteiras e toda os sobreviventes daquela nação hostil que foi derrotada se tornam parte da nova nação. Então se cessam por um certo período as ameaças. Então, por um certo período de tempo, aquela população agora começou a se tornar muito grande, porque eles se defenderam no período, foram aumentando. Os governantes que têm o monopólio do poder ou têm mais recursos têm a tendência de tentar abusar do poder que tem. Então, imagine o seguinte: eu vou aproveitar esse momento de guerra, que eu acabei de vencer a guerra, e vou criar novas convenções imaginárias, leis, certo? Para que eu possa coagir as pessoas a agirem da mesma forma.
Porque aquela demonstração da minha projeção de poder sendo mostrada, derrotados os inimigos, automaticamente aquele general, aquele rei, ele ganha uma validação de poder, entendeu? Automaticamente o exército ganha uma validação de poder, aquele grupo ganha uma validação de poder. Só que automaticamente vocês param para pensar, imaginem o seguinte: o rei é uma pessoa, numa nação de 5 milhões de habitantes, um exército de 250 mil soldados. Então imagine o seguinte: 250 mil soldados mais um com o rei são 251 mil. Então no caso nós teríamos ali mais, ainda da população civil, mais de 4 milhões e 500 milhões de pessoas civis. Aquelas pessoas validando aquela convenção imaginária, automaticamente elas começam a criar na falsa segurança e na falsa, elas esquecem que elas juntas em número são muito maior que 250 mil soldados e que o rei, certo? Então elas acabam trocando a projeção de poder individual delas em grande número pela aquela convenção imaginária daquela projeção de poder que foi demonstrada. Ou seja, é como se fosse as pessoas meio que as leis, as convenções, os tabus, os dogmas, aí a gente pode colocar dogmas políticos, religiosos, seja democracia, república, monarquia, cristianismo, qualquer religião hindu, não sei, a religião de Maomé, seja qual for, o Estado vai impondo através das suas demonstrações de poder esses dogmas e leis sobre as pessoas, e as pessoas vão tendendo a seguir de acordo com o conforto que elas sentem daquela projeção de poder do governante. E a tendência do Estado e dos governantes é sempre abusar do poder que tem, entendeu? Porque geralmente os estados eles vão criar leis, eles vão criar punições, eles vão criar recompensas, e geralmente quem tem o monopólio da violência, ele vai ter o monopólio, ele vai ter o controle do monopólio da riqueza, e geralmente ele vai tentar monopolizar a moeda. Então, sempre das eras mais primitivas até as mais modernas de hoje, tudo se baseia no mesmo tipo de princípio, é a projeção de poder. Então, mas como as sociedades vão se tornando intelectualmente mais desenvolvidas, essa transição de poder ela vai se tornar, foram criados os mecanismos mais eficientes para você ter a sua projeção de poder e a sua forma de controle, que vem desde o poder físico, como eu disse, controle do dinheiro, e dinheiro nada mais é que uma fonte para você ter controle sobre recursos, entendeu? Então, as guerras sempre aconteceram por causa de nações que não souberam cuidar da sua projeção de poder, sua defesa, focaram às vezes demais na questão do seu desenvolvimento econômico de recursos e esqueceram que outras nações vão existir nações mais pobres e vai sempre existir a desigualdade, porque a desigualdade faz parte da natureza. Quem for mais eficiente vai ter um desempenho melhor, entendeu? E a tendência geralmente mais primitiva é você tomar o recurso do outro, do que às vezes você simplesmente ir lá e tentar replicar ou aprender. Vamos imaginar assim, que a gente sabe que é assim. Se você sabe que a maior parte das pessoas elas têm a tendência de ter inveja, a tendência de roubar, matar para tomar o que é do outro, mesmo se não conseguir, faria isso, mataria e tentaria destruir aquela outra nação, porque ela teria mais influência sobre o outro, ou aquela pessoa mais bem-sucedida tem influência sobre as outras, e você que tem menos influência é um zero à esquerda. Então, se eu sou um zero à esquerda e não posso ter o que ele tem, eu vou destruir ele, porque daí eu volto pelo menos para estar em igualdade perante os outros, entendeu? Isso parece algo familiar, esse tipo de pensamento para vocês? Então, seguindo a questão do Jason Lowery do livro Software, vocês entenderam que está aqui comigo que o conceito de projeção de poder, né? E da projeção imaginária de poder, que são as leis, cargos, estados, fronteiras, etc. Então as pessoas se acostumam com esses dogmas, as pessoas se acostumam com o sistema e às vezes elas ficam presas nisso através de abusos sistêmicos que esses sistemas possuem. O que seriam abusos sistêmicos? Se você prendeu a sociedade numa cultura religiosa que
Você faz as pessoas acreditar que se elas se revoltarem contra o seu rei porque quem escolheu o rei foi Deus, essas pessoas vão se submeter a ditaduras, elas vão se submeter a maus tratos, vão se submeter a altos impostos, vão se submeter até serem escravizadas, mesmo que o rei seja uma pessoa, o exército 250 mil e exista 4 milhões e meio de população, que são um número inversamente superior ao próprio rei e o exército. Entendeu? Então, isso é um tipo de subversão, de abuso do poder, né? Do monopólio do poder imaginário, né? Sendo que a real projeção de poder real que existe ali é aquela força física da número massivo de pessoas. É por isso que, por exemplo, a gente vê no Brasil que a gente tem mais de 200 e poucos milhões de habitantes e infelizmente ali 60 mil servidores, 100 e poucos mil servidores que fazem parte do governo corrupto que nós temos, conseguem dominar uma massa enorme de pessoas através de dogmas, de ideologias, de alienação mental, intelectual, entendeu? Tudo isso são distrações e o uso das projeções de poder imaginário. Por isso que o governo socialista e comunista eles fazem muita propaganda. Quanto mais as pessoas não tiverem família, mais se sentirem sozinhas, isoladas, elas se sentem pequenas e fracas. Então essa tendência das pessoas se juntarem, criar uma grande unidade para projetar poder contra uma minoria que oprime elas através de ferramentas e usos abusivos das ferramentas de estados, elas não fazem isso porque elas acham que elas não têm força para isso. Então isso faz tudo parte de um contexto que existe até mesmo em cartilhas cartilhas revolucionárias, comunistas, socialistas, etc. Então o grande interessante disso é que a sociedade vive nessas guerras sistêmicas e esse risco sistêmico de corrupção, abuso de poder que sempre vai acontecer. Abuso de poder, corrupção, sempre que as pessoas cedem o controle das suas propriedades privadas a terceiros. Uma coisa que o Renato fala muito, mas esse livro aqui que ele também já citou é muito esclarecedor e muito detalhado, como ele explica. Então eu estou usando aqui, eu estou comentando com vocês um resumo bem tranquilo. O que é interessante, o que isso tem a ver com o dinheiro, o que isso tem a ver com o Bitcoin? A grande questão é que existe a evolução tecnológica, né? Todas essas coisas estão geralmente na mão dos mais poderosos, que são cooptados por esses estados que tendem a abusar do poder e da propriedade privada alheia, né? Então, as nações sempre tiveram o monopólio da projeção de poder, porque a maioria das guerras, a maioria das lutas, a maior parte dos conflitos entre estados querendo impor suas leis sobre os outros, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, etc., foram sempre através de guerras cinéticas, guerras físicas, espadas, escudos, armaduras, armamentos de armas de fogo, aviões, submarinos e navios. Guerras físicas, cinéticas, de movimento físico. Então, e nós chegamos a uma era da informática, uma era que se saiu simplesmente do sistema mecânico a vapor, mecânico hidráulico. A gente tem uma tecnologia extremamente computacional desenvolvida. Os engenheiros de informática, eles estão sempre desenvolvendo computadores mais eficientes, que processam mais quantidade de informação, usam menos energia para fazer tudo isso. E a gente vive numa era digital, onde tudo que nós temos é informação. O dinheiro do seu banco é bits, são zeros e uns, são códigos booleanos, que são códigos binários, zeros e uns. Tudo que a gente vê na tela do aplicativo do banco, no nosso sistema operacional de celular, no sistema operacional de computador, o que faz os comandos Bluetooth do seu fone de ouvido se conectar ao teu carro ou o seu celular, a tua caixa de som aí, é tudo código booleano, binário, comandos binários, são bits de informação. E informação vem de onde? O que seria a informação atual hoje em dia? O mais importante que a informação é como que nós gerimos a informação. Qual é a fonte que é usada para gerar a informação? Se nós formos lá na raiz da questão, tudo se resume a energia e informação. Interessante que esse tipo de conclusão foi feita pelo Tesla há muitos e muitos anos atrás, que ele resumia que todas as coisas, os segredos se resumem à energia, né? E é interessante que para se obter informação,
registrar a informação, você precisa de energia. Até um micróbio ele precisa absorver uma fonte de energia para executar um comando de se movimentar ou se multiplicar celularmente, que é uma informação que ele tem, um instinto. Então, desde a energia mais básica, que é a energia física, que acaba sendo informação, porque, querendo ou não, é tão absurdo essa questão ser simples, que toda a informação da nossa evolução genética é uma informação que consta no nosso DNA. E o nosso desenvolvimento com os seres humanos, como os animais, micróbios que vão evoluindo, vai sair a gente sair do estado de estar parado em entropia, e assim, pelo simples fato de se andar para frente. Imagine que andar para frente, eu descubro que se eu pisar um pé na frente do outro, eu saio do lugar. Essa informação, com o tempo, vai ser armazenada no meu DNA, e esse instinto vai ser aprendido de caminhar. Entendeu? Então, todas as experiências são informação que se iniciaram a partir de uma fonte de energia. Então, num trampolim, numa linha de tempo enorme até o presente, bits de informação são nada mais que tem um custo de energia. Nosso aprendizado tem um custo de energia. Nosso cérebro utiliza energia para funcionar. A gente precisa absorver energia de outra forma de carbono para gerar energia. Nós nos alimentamos. E aquela fonte de carbono, aquela fruta, aquela carne, tudo que a gente se alimenta, precisou de outra fonte de energia externa para obter informação de como se desenvolve, dos seus instintos, para guardar essa informação no seu DNA. Então, se a gente pegar um conceito salada de fruta, tudo se resume à mesma coisa. Então, entendendo que a informação, para ser gerada e computada, ela vai sempre gastar energia, os cientistas e engenheiros de computação vêm criando computadores mais rápidos, mais eficientes, que fazem muito mais coisa com menos energia. Então, vivendo numa sociedade informática, cibernética de informação, onde tudo que nós temos está centralizado na informação, seja na informação informática de governos, bancos de dados e principalmente em grandes empresas que obtêm nossas informações, a gente pode citar Big Techs generalizadas, né? Pelo fato de nós estarmos numa era cibernética, hoje a projeção de poder principal dos estados e dos seus, vamos dizer assim, dos seus cooptados é através do meio cibernético. Iane, me dá um exemplo disso para me entender. Bom, em vez de simplesmente o estado ter o custo de ter que mandar uma tropa de policiais federais na sua casa porque você falou contra o governo e te prender como político, o governo pode simplesmente, através da rede de internet cibernética, bloquear o saldo do teu banco e simplesmente excluir seu CPF. Você se torna um ser humano excluído da sociedade, simplesmente por comandos de teclado de computador, que são nada mais que zeros e uns e bits de informação. Concordam comigo? E todas as nossas informações, as pessoas estão lá postando constantemente onde estão, que são, o nome, idade, telefone, onde moram, etc. Toda essa informação vamos dizer assim, cooptada. Não posso nem dizer cooptada, porque as pessoas expõem isso de forma grátis, praticamente, entendeu? Porque elas querem ser conhecidas e tem aquele velho ditado, né? Se você não tem nada a esconder, por que você vai se esconder, né? Ou seja, quanto mais informação você dá, mais capacidade de você ser controlado você dá. Você tem um GPS no seu celular que te entrega onde você está o tempo todo. O governo sabe o que você faz com todo o seu dinheiro através do Pix, que mostra que para o Banco Central tem lá todo o rastreamento dos seus pagamentos. Você tem os seus bens registrados em cartório, conhecem todas as propriedades que você tem caso você registre. Então basta uma caneta de uma ordem, alguém aperta um botão e a sua vida é cancelada, deixa de existir em sociedade. Isso quando chegar a moeda digital do governo, o CBDC, o Drex, vai ser muito mais grave ainda. Porque além deles poderem bloquear seu dinheiro, coisa que eles já podem fazer hoje, cancelar seu CPF, eles simplesmente vão poder tirar a titularidade da sua casa, eles vão poder tomar seus bens e transferir para outras pessoas, cobrança de impostos automáticos através da moeda digital e vários outros problemas. Então observe o quanto a projeção de poder do Estado e de tudo hoje é através do meio cibernético, e não há nada que a gente poderia fazer até um momento para lutar contra isso, porque os cientistas
cibernéticos, os engenheiros de informática estão sempre lá criando computadores mais rápidos, mais eficientes, com menos gasto de energia e que processam muito mais informações. E esses computadores estão nas mãos de quem foram sempre os detentores do monopólio da projeção de poder, da força, da violência que é o Estado. E as empresas que se aceitaram a aliar-se ao Estado, o rei e seus amigos. Então a questão é o seguinte, a grande mudança de paradigma que realmente aconteceu em 2008, quando foi criado o protocolo do Satoshi Nakamoto do Bitcoin, vem de estudos muito antigos de segurança cibernética, de proteção de informação. Muitas pessoas que se preocupavam e viam qual o risco de centralizar tudo numa rede não física, que isso poderia ser facilmente criado vulnerabilidade de segurança e alguém poderia ter um monopólio de tudo. Então foram criadas várias tentativas de criar métodos de segurança para que existisse custo alto para cada comando cibernético criado. Então, como é que vocês não podem entender o que eu estou falando? Imagine você que tem o teu e-mail do Gmail, cara. Você recebe lá 50 e-mails de spam sem parar no teu e-mail por dia, de empresas que ficam te enchendo o saco porque você teve que cadastrar o teu e-mail lá num site de inteligência artificial porque você queria fazer só uma porra de uma imagem lá para você colocar na capinha do seu trabalho lá de Word lá, ou de PowerPoint. Então, todo aquele e-mail que o spam manda através de um bot, não existe custo alto para aquilo. É praticamente de graça. Um computador eficiente, que precisa de muita informação, com baixo custo de energia, ficar mandando o dia inteiro spam para milhões de pessoas não custa quase nada. Concordam comigo? Então, e isso se associa também a questões de quebra de segurança. Se eu tenho cada vez computadores mais fortes, mais eficientes, ao ponto de existir computação quântica, ao ponto que os computadores mais desenvolvidos estão na mão das pessoas que querem mais dominar outras pessoas, usando isso como uma forma de dominância, elas vão tender a usar isso daí para quebrar a segurança dos dados das pessoas. E tudo hoje é feito através de sistemas informatizados. Vocês não concordam comigo? Bom, senhores, tive que dar uma pausa aqui que eu estou no trabalho, né? Tive que realizar ali uma função ali. Retornando para o que eu estava comentando com vocês, então, se tudo que nós temos está informatizado, a tendência do governo é utilizar sempre menos força cinética para tentar fazer seus objetivos, porque isso tem menor custo, né? Então, imaginamos o seguinte: nós temos um crescimento exponencial da computação e nossos dados estão sendo guardados em sistemas que não foram realmente expostos a testes de segurança até a exaustão. Por exemplo, imagine que surge um computador quântico nas mãos de um governo ano que vem. Os ataques mais comuns para se destruir e invadir sistemas são os ataques através da força bruta, que é o quê? O computador ele vai ficar tentando fazer o login, descobrir uma senha, tentando várias e várias vezes a mesma senha, milhões, trilhões de vezes por segundo. E quanto mais eficiente, mais rápido, mais poderoso o processamento desse processador, mais vezes, mais rápido e com mais probabilidades ele consegue fazer esse caminho do teste de força bruta, entendeu? Então a tendência é que senhas, sistemas de segurança, etc., possam ser totalmente invadidos, destruídos, manipulados, entendeu? Então, e isso geralmente vai acabar parando na mão dos estados. Não vão ser pessoas com pouco dinheiro que vão conseguir desenvolver esse tipo de tecnologia para manter a sua vamos dizer, a projeção de poder sobre os outros, né? Então a tendência é o que a gente está vendo hoje. Moeda digital, tudo sendo digitalizado, etc. Porque você está tirando a questão tangível das mãos das pessoas. Você tá os governos retiraram as armas, as armas de fogo. Ele aplica o pacifismo, a passividade nas pessoas, a irracionalidade, a alienação, etc. Para que as pessoas elas não notem um problema que elas nem sabem que existe, que é isso que vem acontecendo, entendeu?
Então essa centralização é literalmente, se não for evitada, vai ser literalmente a, a aniquilação do poder de escolha das pessoas, a liberdade de lutar pelo que elas acreditam, sejam se elas acreditam em algo que é certo, moral ou algo imoral, né? Porque todos têm que ter liberdade de fazer o que quer e apagar pelas consequências do que eles escolhem. Então, pessoal, quando foi criado a primeira vez, antes do Bitcoin, foi criado o sistema de prova de trabalho, que basicamente é como funciona o protocolo do Bitcoin. Do que consiste prova de trabalho? A grande importância que isso tem. A prova de trabalho nada mais é um protocolo para fazer que uma máquina seja extremamente ineficiente, extremamente pesada e extremamente caro você transmitir uma informação, um bit de informação. Então você vê que isso é uma otimização inversa do que a tecnologia vem se tentar se dar avançada pelos engenheiros de informática. E qual é o valor disso? O valor disso é que o sistema do protocolo de prova de trabalho, ele tem um sistema de balanços que torna todo mundo igualitário, entendeu? Nesse meio digital cibernético. Então todo mundo conhece que existe um ajuste de poder de processamento na rede de Bitcoin de tempos em tempos. Isso acontece para quê? Mesmo que alguém entre na rede com um tipo de equipamento de processamento absurdamente mais poderoso do que todo mundo, o protocolo do prova de trabalho vai tornar o cálculo do problema do protocolo para você ser recompensado com aquele bit que é o Bitcoin, se caso resolva e adivinha a equação, vai se tornar muito mais difícil. Mesmo que a pessoa entre com um computador muito forte lá, o sistema vai fazer a dificuldade se alinhar para que em 10 minutos seja resolvido o próximo bloco, que é assim que funciona a prova de trabalho. Então, basicamente, como funciona a prova de trabalho? A prova de trabalho faz uma coisa real da realidade física tangente se tornar um bit de informação. Mas esse bit de informação, ele não é zero custo. Ele vai sempre ter um custo alto e vai ter que ser utilizado energia dispendiosa para produzir esse bit de informação. Ou seja, então se cada bit vai sempre levar a mesma quantidade de tempo e vai ter que ser utilizado uma quantidade de energia, não existe como você criar um spam de e-mail numa rede de prova de trabalho. Não tem como você roubar uma informação dali, porque você vai ter um alto custo dispendioso para isso. Então, beleza, para quem não entende o que seria a prova de trabalho da blockchain, por exemplo. Você imagine uma casa, se você está levantando uma parede. Você não concorda que você vai colocando um tijolinho do lado do outro, aí depois você faz a segunda carreira, mais tijolo em cima dos outros tijolos? Todos aqueles tijolos que foram colocados ali, foi utilizado um altíssimo custo de energia elétrica, que esse protocolo de ineficiência computacional torna para todos os computadores participantes que tem que decifrar um código e será recompensado com aquele bit, e aquele bit será armazenado como informação naquele tijolo, muito caro para ser colocado aquele tijolo. E cada vez que um tijolo é colocado um sobre os outros, você vai ter que ter o mesmo custo por tijolo para desmanchar a parede. Então pense no seguinte: eu tenho uma carreira de tijolos, vamos fazer uma conta aqui de padeiro bem chimpa para você entender o raciocínio. Imagine que para mim levantar uma parede, vamos dizer que a parede tem 10 carreiras e 10 tijolos, então tenho 100 tijolos. Cada tijolo para você colocar lá, aquele bit de informação, que é o conjunto de informações que cabe dentro de cada tijolo vai custar 20 mil reais para você colocar o tijolo naquela casa. Então pode ter certeza que é muito valioso a informação que está naquele tijolo. Então o primeiro tijolo foi 20 mil, o segundo 20 mil, o terceiro 20 mil. E levantei lá 10 carreiras de 10 tijolos. Então basicamente vamos dizer aí que custa 2 milhões de reais aquela parede em pé. Só que se alguém tentar invadir e derrubar essa parede, não tem como essa parede de bloco ser derrubada de uma vez. Você ter a prova de trabalho
você tem que provar que cada tijolo, você tem que ter o custo de cada tijolo novamente para desmanchar a parede. Ou seja, quanto maior fica a parede, mais custoso fica para alterar a informação que tem mais para baixo da parede. Então, se alguém tentar, por exemplo, eu tenho uma carreira de 10 tijolos por 10 carreiras, né? Então, se lá na terceira carreira de baixo tem uma informação extremamente importante que eu queira roubar, eu queira destruir, eu vou ter que desfazer as 7 fileiras de tijolos até chegar na terceira de baixo, pagando por todos aqueles tijolos, porque cada vez que eu opero o bit ali para fazer ou desfazer, eu vou ter que ter o mesmo custo de 20 mil. Ou seja, uma pessoa para atacar e chegar lá naquela informação, ela teria que ir em 10 minutos. Ó, presta atenção, se leva 10 minutos para mim pôr um tijolo novo na parede, ela teria 10 minutos para desfazer as 7 fileiras de tijolo e chegar lá na terceira fileira, tendo um custo de 20 mil por bloco. E se nesse período esse ataque falhar e um novo bloco for colocado lá em cima da parede, começando uma nova carreira, a pessoa simplesmente ela vai ter que vai perder todo aquele custo que ela teve para tentar atacar, desmanchar as fileiras, porque de novo foi recolocado os tijolos de volta no lugar. Ou seja, existe um período muito curto de tempo para mim tentar desfazer a fileira de tijolos e alcançar o tijolo da terceira fileira. E se eu tiver tirado 5, por exemplo, se eu tiver tirado 5 carreiras, faltando só 2 para chegar onde eu quero, se o novo bloco for colocado lá em cima, toda aquela fileira que eu já tirei de tijolos, elas retornam de novo. Por quê? Porque cada computador que carrega o protocolo da prova de poder, toda vez que ela vai lá e lança um bloco novo, ela está copiando a informação de todos os blocos anteriores junto com o bloco novo que foi inserido. Ou seja, é um trabalho absurdamente difícil e custa muito caro fazer isso. Então, se os incentivos geram certos resultados, seria energeticamente, fisicamente aqui, ó, palpável, fisicamente, cineticamente, tão caro ter que produzir uma quantidade de energia tão absurdamente grande em um período curtíssimo de tempo, tendo a chance de muito baixa de sucesso, isso torna o incentivo de tentar fazer isso quase nulo. Vocês não concordam comigo? Então imagine que para mim desfazer 7 fileiras de tijolos, eu teria basicamente que gastar, vamos dizer, 750 mil reais para tentar, eu como indivíduo, atacar a terceira fileira de baixo para tomar uma informação. Sendo que eu posso falhar, pode falhar, a minha fonte de energia pode falhar, o meu processamento computacional pode dar um problema, e nesse meio tempo eu tenho que correr contra um espaço mínimo de tempo antes que o novo bloco entre e volte de novo toda a cópia da blockchain volte pro protocolo de poder ali, pro protocolo de prova de trabalho. Só que assim, eu estou usando um espaçamento de tempo de 10 minutos de um ataque para vocês entenderem como funciona. Não é exatamente esse tempo, mas é para vocês verem que o espaço é muito pequeno para uma coisa dessa ter sucesso. Então, a prova de trabalho é uma tecnologia tão revolucionária e tão importante de proteção de segurança de informação e de cibernética, que isso traz igualitariamente as pessoas para ter a projeção de poder igual, porque todo mundo vai ter que ter o mesmo custo para tentar projetar a sua projeção de poder, o seu ataque, que não vai ser mais um ataque físico, se torna uma guerra de energia, uma guerra de custo de energia. É por isso que governos, empresas, etc., odeiam e falam que a prova de trabalho é uma coisa que gasta muita energia, como se fosse uma coisa muito ruim. Estamos desperdiçando energia usando o Bitcoin. Cara, sendo que justamente o que dá valor para o Bitcoin é a segurança que ele gera por ser ineficiente energeticamente. Por exemplo, se eu disse para vocês que é extremamente caro e difícil eu destruir uma informação que está na blockchain lá, porque eu tenho que tentar desmanchar uma parte e tenho que gastar muita energia para fazer isso, automaticamente eu sou desencorajado a fazer isso, porque a taxa de sucesso é absurdamente baixa. Bom, novamente uma pausinha para
exercer a função, né? Então, senhores, entendendo que a grande questão que o protocolo da prova de trabalho tem de importante é que ela foi uma nova tecnologia que uniu essa capacidade de quê? De só fornecer um bit de informação o mais caro possível, tendo um custo no mundo real. Ou seja, para mim ter que exercer a função de enviar uma informação 1 bit, eu vou ter que ter um custo que mostra que que valida que eu tive aquele custo em energia, provando que aquele bit existe de verdade, que ele não foi criado do nada sem custo. Ou seja, quando algo tem custo, as pessoas tendem a pensar muito bem antes de realizar aquele tipo de serviço ou de função, porque aquilo vai lhe custar algo. Por exemplo, quando você recebe um spam de e-mail de 50 e-mails, que é um computador eficiente, muito rápido, com custo de energia baixo, ele vai ficar te mandando sem parar, concorda? Já citei isso antes. Agora, se para cada e-mail que eu tiver que mandar de spam, eu ter que gastar, por exemplo, lá, vamos jogar um exemplo bem alto, 250 mil kWh de processamento computacional usado para mandar aquele e-mail. Aquele quilowatt-hora é energia elétrica. Aquela energia elétrica foi gerada uma turbina que teve que passar uma corrente de água de uma represa para girar fisicamente aquela turbina para produzir aqueles quilowatts naquele sistema de protocolo feito para ser ineficiente, custoso e pesado, para ser custoso aquele bit ser utilizado. Você não concorda que a pessoa vai ver que vai pensar 200 vezes pelo causa do custo em tentar produzir aquele e-mail de spam? Entendeu a questão? E é o seguinte, eu expliquei para vocês a segurança que isso da prova de trabalho tem só por exercer um custo alto por exercer a transmissão de um bit. Entendeu? Então, o protocolo funciona assim. A questão de cada bloco é o exemplo do muro. A questão de cada bit de informação ter um alto custo, isso promove a segurança de desincentivar um ataque devido ao alto custo e conscientizar cada movimentação de informação nesse sistema de bit por causa do custo também. Ou seja, nenhum bit tem como ser criado na questão do protocolo de prova de poder, a não ser que você tenha gasto energia do mundo real, física, cinética, quilowatt-hora para aquele bit existir. Você vai ser premiado a cada 10 minutos com a transmissão do bit de informação se você tiver gasto energia. Ou seja, não existe recompensa sem trabalho. Então, automaticamente, aquilo se torna o protocolo de prova de trabalho, ele se torna um protocolo do quê? De poder. Por quê? Porque é um protocolo de poder. Porque aquele bit é tangível, ele existe, ele foi criado através de algo do mundo real que foi feito esforço para ter gerado energia para aquilo acontecer. É por isso que é muito difícil você falsificar um protocolo de prova de trabalho, porque aquele exemplo que eu dei dos tijolos da blockchain, o custo que teria para você entrar ali e falsificar, se desincentivar muito alto e arriscadíssimo, ao mesmo tempo que para você exercer a entrada de uma informação ali, você vai ter um custo também. Então, justamente por não poder ser criado informação do nada e ser um sistema de protocolo ineficiente, pesado e ter essa segurança, que isso se torna uma tecnologia extremamente importante para a raça humana ciberneticamente. Porque o Satoshi Nakamoto, ele criou esse protocolo através de experiências de outros entusiastas da informática. E o que ele decidiu fazer foi, se isso aqui realmente funcionar, eu vou criar algo que vai ser uma das coisas que é uma ferramenta mais útil para a humanidade, que é uma moeda, um dinheiro, que é uma ferramenta econômica muito importante. Porque para quem não entende o que é dinheiro, o dinheiro, além de ser uma ferramenta de troca comum, o dinheiro nada mais é que o tempo da sua vida. É guardar tempo, guardar vida, recurso. Quando existe aquela frase que tempo é dinheiro, é porque realmente tempo é dinheiro. Você recebe uma recompensa por um trabalho que você fez. Se você teve que cortar a grama da sua casa e teu pai te deu uma recompensa, foi porque você suou
durante um tempo para ter aquele recurso. Então, desde o escambo, que era muito mais difícil você trocar a consequência do que você colhe do seu trabalho com outras pessoas. Se você criava vaca, você fazia queijo. Como é que você poderia trocar 5 queijos por 1 quilo de peixe, sendo que o cara do peixe não queria queijo? Então o dinheiro foi criado como uma ferramenta de troca. A questão do tempo de trabalho de vida das pessoas, de cada função que cada ser humano fazia. Então o dinheiro é uma ferramenta muito importante. E quem já está aqui no canal e sabe sobre teoria econômica austríaca, de tudo que eu já falei na playlist de Colapso das Nações, a inflação, que ela é a impressão de dinheiro, expansão monetária do governo. O governo sabota a ferramenta que é o tempo da sua vida, que é o suor do seu trabalho, que é o dinheiro. Então, por quê? Porque o dinheiro pode ser criado do nada. Porque digitalmente, através de emissão de títulos hoje, antes era feito no papel fisicamente, dava muito mais trabalho e tinha um custo para o governo. Então, quanto menor o custo, maior a eficiência computacional, mais manipulação quem tem a projeção de poder mais forte do monopólio da violência vai poder fazer muito mais se ter um custo muito mais baixo ou nulo para ele. Sendo que nós não vamos ter do nosso lado esse mesmo poder computacional dessas big techs e dos estados. Então, a partir do momento que é integralizado um sistema de prova de trabalho, um protocolo que pode ser rodado em equipamentos de baixíssima especificação de hardware, a gente está criando um sistema de defesa cibernética descentralizado que coloca o Estado com o computador mais potente do planeta ao mesmo pé de um carinha que está rodando um nó de Bitcoin no notebook da Positivo. Porque se tem 10 notebooks da Positivo com aquele pessoal rodando um nó de Bitcoin lá que tem um custo de energia para estar funcionando, aquele computador com alto poder de processamento automaticamente ao entrar dentro do protocolo ele ser identificado com um poder de processamento absurdamente alto, automaticamente a rede vai ter um tempo para balancear a recompensa para a rede em conjunto. Então, por exemplo, se aqueles 5 notebooks da Positivo a cada 8 blocos conseguia melhorar um Bitcoin, que levaria, vamos dizer que é um exemplo de tempo para você entender, não é realmente o tempo da blockchain ou do protocolo. Vamos dizer que aqueles 5 computadores gastavam R$500 de energia elétrica para minerar um Bitcoin. Entrou um supercomputador na rede, foi agregado ali a grande pool ali de mineração, por exemplo. Automaticamente o cálculo do protocolo ele vai começar a identificar que o poder de processamento aumentou muito. Então, em vez do bloco ser processado em 10 minutos, ele vai ver que o bloco vai do nada começar a ser processado em 1 minuto e meio. Automaticamente o protocolo vai aumentar a dificuldade dos cálculos, que nada mais o protocolo obriga ao poder computacional a adivinhar um código do próximo bloco que ele inventa. É adivinhação, não é uma escala algorítmica sistêmica matemática, é adivinhação. Por que é adivinhação? É um tipo de adivinhação que exige o computador ficar fazendo aquele tipo de ataque de senha que eu disse para vocês. Tentativa de força bruta, ficar tentando todas as combinações possíveis de número e letras até adivinhar o código do bloco. Quem adivinhou o código do bloco vai ganhar o direito de processar o bloco. E quem processar o bloco é recompensado com aquele bit de informação. Ou seja, o Bitcoin não é uma moeda, ele é simplesmente um 0 ou um 1. É um bit de informação. Só que é um bit de informação muito caro. Então, se aqueles 5 computadores gastavam R$500 de energia elétrica para processar um bloco em 10 minutos, entra um supercomputador na rede e automaticamente o protocolo vê que caiu para 1 minuto o bloco, automaticamente ele vai criar a senha, o que o pessoal chama de hash, ou aquela sequência de números e letras. Ele vai aumentar exponencialmente o tamanho daquela palavra, daquela senha, daquelas linhas e linhas de hash, para que aquele supercomputador sinta a dificuldade para ter que igualar os 10 minutos. Cada bloco tem que sair a cada 10 minutos. Então aqueles caras que estavam conseguindo minerar a R$500 lá com 5 notebooks da Positivo, entrou um supercomputador no meio da rede, o protocolo vai jogar a dificuldade lá em cima
para fazer o bloco sair em 10 minutos e de repente o custo para processar aquele bit não é mais R$ 500. Do nada o custo para minerar o próximo bloco se tornou R$ 5 milhões, entendeu? É basicamente isso que vai acontecer. Então existe esse balanceamento do protocolo. Ou seja, se hoje, daqui 10, 50, 150, 250 anos, a tecnologia de processamento de informática for evoluindo, vai para quântico, enquanto as pessoas continuarem desenvolvendo e fortalecendo o protocolo de prova de trabalho, esse balanceamento sempre vai existir, não importa o quanto poder computacional entre dentro do protocolo, ele automaticamente se balanceia sozinho. Então ele vai continuar rodando sozinho. Seja se existir, por exemplo, 50 mil computadores ou se existir 50 milhões de computadores, ele vai rodar com o mesmo tipo de segurança. E a tendência é que quanto mais blocos forem colocados nesse muro e quanto mais pessoas estiverem reescrevendo a blockchain e validando os blocos, mais difícil e mais custoso vai ser para alguém tentar atacar e desmanchar ou tomar a informação dos blocos dentro do protocolo. Você entendeu? Porque assim como o exemplo do muro que eu disse, que para chegar lá embaixo do muro você teria que desmanchar quase o muro inteiro com o mesmo custo que levou para levantar o muro, é inviavelmente, financeiramente inviável. Por quê? Porque não pode ser pago em dinheiro para isso acontecer. Isso tem que ser pago em energia de trabalho, energia elétrica, energia cinética. Então e todos sabemos que leis da física, não existe atualmente como criar energia do nada. Então não tem como você fazer isso do nada. É você injetar uma quantidade de energia tão absurda que desmanche todos os blocos e altere a informação. Entendeu? E mesmo se alguém conseguir fazer isso sozinho, as pessoas que estão rodando nos seus computadores o protocolo vão perceber que foi desmanchado a linha dos blocos. Automaticamente as pessoas identificando de alguma forma quem está fazendo isso, eles podem excluir essa pessoa da rede, criando um fork, que é o quê? Vamos dizer que tem 500 computadores rodando o protocolo. Aí 10 malucos lá dos 50 resolve sacanear a blockchain. As pessoas vão começar a ver que os blocos estão voltando para trás, que está tendo uma alteração estranha, eles vão ver, opa, pera aí, ó, naquela região ali do Brasil devem ter pessoas ali, ó, 10 computadores que estão atacando a rede. Beleza, simplesmente corta o IP, corta a transmissão regional de alguma forma assim, e aqueles outros 40 que estavam rodando o protocolo certo, mudam algum código do protocolo para se diferenciar daqueles 10 que foram maliciosos e fazer um fork, que é o que? Nada mais é, imagine uma rua. Você chega no final da rua, ou você vai virar para a esquerda ou você vai virar para a direita, certo? Eles criam um outro caminho para a blockchain seguir. E aquelas pessoas que tentaram sacanear a blockchain vão ficar com uma versão da moeda rodando que é só deles, só daqueles 10, porque os outros 40 não aceitou, não validou, não aceitou como válido aquela ação que os outros fizeram, então ele exclui aquelas pessoas. Então aqueles 10 que tentaram sacanear a rede vão ter tido custo energético muito alto por tentar fazer aquilo e deu errado, porque simplesmente eles foram expulsos, entendeu? E mesmo que alguém consiga reverter informação lá na blockchain no meio do protocolo de prova de trabalho, as pessoas podem ver lá em qual parte do bloco lá houve alteração, e que nem uma fita cassete rebobinar a fita, eles voltam a blockchain toda até o ponto que teve o problema, eles voltam para trás, entendeu? E aí todas aquelas transações que foram feitas até ali são desfeitas. Então imagine o seguinte: alguém roubou 1 milhão de bitcoins de um cara lá porque ele fez uma alteração na rede lá, tinha um poder de computação. Mesmo se o cara tiver um poder computacional fodido, absurdo, impossível, rouba lá 10 mil bitcoins do cara. Opa, pera aí, o pessoal consegue ver na blockchain o que aconteceu. Eles conseguem rebobinar a blockchain, desfazer a transação, ou seja, o endereço que foi os 10 mil, que o cara roubou os 10 mil, foi 10 mil para a conta do cara que roubou. Eles rebobinam a blockchain, e o dinheiro que foi para a conta do atacante volta para a conta original, e eles vão lá e excluem no protocolo de alguma forma aquele endereço de lá e continua a blockchain de novo a rodar para frente. Ou seja, vai atrapalhar todo mundo que fez transação, vai voltar todas as transações para trás.
Mas daí aquela falha pode ser consertada e o blockchain continuar virando no caminho da direita da rua. E quem fez a cagada continua sozinho no caminho da esquerda. Então basicamente é isso. É assim que ele funciona. Basicamente é um sistema de prova de trabalho, prova que é um sistema de informática reversa. É um sistema de segurança de informação. Então, quando o Satoshi deu um nome de moeda, falou que deveria ser dinheiro e criou uma prova de trabalho, ele quis provar também com isso que é o seguinte: eu vou provar que esse sistema de segurança de prova de trabalho é tão seguro que eu vou criar uma das coisas que a humanidade mais precisa e usa, que é a ferramenta financeira, monetária, o dinheiro. Então, até hoje, se os endereços do Satoshi Nakamoto, que são os primeiros modelos de endereço do protocolo de prova de trabalho, não foram atacados até hoje, e hoje já existe mais de 2, 3 modelos mais seguros de endereço para você mandar suas informações, seus bits, que são a informação do Bitcoin. Se não conseguiu derrubar até agora, é porque já se provou que a prova de trabalho é segura e eficiente, porque trouxe igualitarismo para todas as pessoas que participam desse sistema. E é por isso que esse sistema ele também se autovalida quando o Estado e essas pessoas que têm interesse em manipular através da projeção de poder cibernético, criando coisas do nada, tomando informação das pessoas, eles reclamam porque não existe como criar energia do nada, não dá para criar energia elétrica do nada. O Estado pode ter todo o dinheiro que ele quiser, os políticos podem ter todas as armas físicas que eles quiserem, mas a guerra não é mais cinética, a guerra não é mais física. Se não dá para saber quem tem o que, aonde está o que, eles não sabem quem eles vão atacar, não tem alvo, não existe. Se é tudo pseudo-anônimo, não tem como você tomar ação se você não sabe onde o inimigo está. Então é uma guerra cibernética de energia, você tornou igualitário todo mundo no meio cibernético. Então o governo pode tentar fazer o que ele quiser, ameaçar, descobrir algumas pessoas que têm Bitcoin, porque alguns foram imbecil, falaram que tinha ou perdeu a senha. Essas pessoas vão perder as suas informações para quem é o assediador e tem o monopólio da violência. Porém a informação não vai ser acessada ou provavelmente vai estar perdida por quem também perdeu acesso à informação. Então é um sistema ineficiente de energia por criar bits muito caros, que traz uma segurança informacional extremamente absurdamente alta e que pode ser espalhada globalmente facilmente, quanto mais as pessoas entenderem que isso é um protocolo de segurança, é uma tecnologia. O Bitcoin é só uma consequência que prova que a prova de trabalho é um protocolo de segurança muito importante, e quem começar a adotar a tecnologia da prova de trabalho para vários outros ramos da sociedade vai conseguir criar um sistema, uma nação, uma cidade, um grupo de pessoas que vão ser imunes a ataques sistêmicos, porque vai ter o alto custo de energia para realizar isso, entendeu? Então é uma tecnologia realmente muito importante. E a grande ideia do Major ali do livro Software é o seguinte: quem adotar, as pessoas que comprarem Bitcoin primeiro, as pessoas que adotarem e enxergar que a prova de trabalho é uma tecnologia absurdamente importante, vão estar na frente das outras nações em segurança. Ou seja, todas as guerras, todas as nações que por negligência negaram tecnologias também, como por exemplo, quando os chineses, os japoneses foram lá enfrentar as guerras modernas, eles ainda lutavam com espada, etc. Eles foram relutantes à adoção das armas de fogo. Eles não quiseram aceitar a tecnologia. Vou dando um exemplo, né? Tem um filme que mostra isso muito bem, que é O Último Samurai, que eu acho que é do Tom Cruise. Os caras queriam ser samurai e lutar de espada pela honra contra pessoas com metralhadoras manuais e armas de fogo. Eles simplesmente, a força, a projeção de poder da agressão física da arma de fogo se impôs simplesmente pela lei da física da agressão. Não adiantou ter honra, não adiantou ter habilidade de espada, porque a projeção de poder de uma espada contra a projeção de poder de um canhão não tem comparação. Então a sociedade que não quis adotar a tecnologia, ela perdeu o seu lugar de império.
E a tendência é as pessoas que não adotarem essas coisas primeiro vão ser dominadas, ou vão simplesmente deixar de existir, ou vão ficar para trás porque vão adotar por último. Então essa é uma questão muito, mas muito lógica e não é tão difícil de entender, entendeu? Então por isso que é inevitável, o Bitcoin realmente é inevitável, porque a partir do momento que você entende que o protocolo de prova de trabalho é uma coisa realmente distópica, aí sim, aí realmente as pessoas vão entender o valor que isso tem. Porque se uma rede de internet web 3 ou web 4, vamos dizer assim, é uma rede de transmissão de informação com um custo altíssimo de energia para você processar informação, você vai conseguir proteger dinheiro dentro dessa rede. Como o Bitcoin é inconfiscável, você vai poder criar contratos invioláveis que vão ter custos. Caso alguém viole o contrato, o protocolo automaticamente pode penalizar e transferir. Ou seja, é um sistema que faz algumas das coisas mais importantes: igualitarismo e poder computacional seguro igualmente para todos, independente de quem vai desenvolver um computador melhor, mais rápido, ou quem está com um pior, né? Mais uma pausinha, retornando. Então, se o protocolo para poder já protege o dinheiro devido ao alto custo de alteração, invasão e ataque, você vai proteger a informação de bits do que você queira enfiar lá dentro. Qualquer informação. Dinheiro é informação, é um bit, Bitcoin. Contratos lá, enfia lá um smart contract lá. A gente já tem o sistema Runes, por exemplo, que faz isso, né? Que o pessoal também anda entupindo a blockchain cheia de porcaria de fotinho e um monte de altcoin rodando dentro do Bitcoin. Tudo lixo, entendeu? Então vai poder proteger, por exemplo, evidências, fotos, imagens, textos. Já existe aí, cara, a rede social do NOSTR, NOSTR, que é literalmente uma interface que pode ser usada como rede social, que a informação que você enfiar ali dentro nunca mais vai ser apagada. Não tem como apagar, invadir e destruir. Então, a prova de trabalho é uma tecnologia tão importante para a gente que, infelizmente, quando você descobre, é uma distopia intelectual tão fodida. A primeira distopia fodida do cara que está red pilado, a primeira coisa ele descobre como é que funciona a dinâmica biológica dos relacionamentos. Porra, o cara acordou pro nível 1. Aí o cara vem e descobre que todo o sistema monetário, os estados, tudo é mentira, é uma falsidade, que descobre que a gente é escravo através de efeito Cantillon e pressão monetária. Porra, eu tenho que me mexer e me proteger contra o estado. Tem que ser individualista. Aí o cara vem terceira descoberta. Caraca, cara, peraí, esse negócio aqui, existe uma forma de eu vencer isso aqui. Um cara conseguiu desenvolver um tipo de tecnologia que quase ninguém tá notando que é a prova de trabalho, entendeu? Da mesma forma que, como o Renato Amoedo fala, os países e empresas que não quiseram adotar a eletricidade se destruíram e desapareceram. Quem não utilizar a tecnologia de cibersegurança da prova de trabalho vão ser aniquilados, vão ser dominados pelo governo, pelos estados, pelas forças de projeção de poder do monopólio da agressão. Então, e isso praticamente, eu acredito que em massa, em grande quantidade de população popular, isso vai chegar tarde demais para algumas pessoas entenderem isso e adotar isso. Então, pessoas que têm desenvolvedores, etc., que sabem disso, e quanto mais rápido forem desenvolvidos meios de proteger o dinheiro, a liberdade de expressão, e contratos, e todos esses tipos de coisa através da prova de trabalho, vão tá financiando, vão estar criando uma parte da sociedade que vai ser livre, entendeu? Não que o Estado, as coisas não vão poder coagir as pessoas, eles vão poder tentar caçar, vão poder tentar matar, vão tentar perseguir, mas toda a informação e tudo que for criado jamais vai poder ser dispersado, porque, como eu disse, é custoso fazer isso, por causa da prova de trabalho. Aí entra outra coisa: se a prova de trabalho é algo tão importante, o que acontece? Os estados, quem tem o monopólio da violência, da projeção de poder,
Quando eles veem que é algo muito perigoso que vai mudar a hierarquia de poder do status quo deles aparece, eles tentam fazer o quê? Destruir aquilo ou uma corrida armamentista para ter aquilo. Então imagine o seguinte, eles descobrem que surgiu uma tecnologia que pode acabar com o monopólio de poder deles. Aí eles vão tentar destruir, daí eles olham e falam assim, porra, peraí, esse protocolo de prova de trabalho existe desde 2008, a gente está em 2024. Caraca, olha o tanto de watts, de quilowatts horas que foram gastos desde 2008 até hoje na blockchain para pôr aquelas informações lá. Eu tenho 24 anos de mineração e custo de energia para mim tentar destruir isso daqui. E eu teria que destruir também todos os computadores que são uma grande parte anônimo nessa rede de protocolo para destruir isso aqui. Ou seja, energeticamente impossível por causa do tanto de energia de 16 anos que está rodando a blockchain para desfazer, alterar e destruir. E como é que eu faria para identificar tantos computadores, sendo que a maioria estão rodando em rede Tor anônima, e destruir todos eles? E simplesmente eles vão ver que não tem como, é impossível parar. Beleza, aí o que acontece? Aí vem o que acontece segundo fenômeno. Isso automaticamente perceber que isso é uma tecnologia de ameaça, que eles não podem destruir, eles vão adotar para eles também. Então a tendência é isso acontecer. Então, o que você está vendo acontecer na eleição do Trump com o Biden, o que está acontecendo, por exemplo, na Alemanha, que está começando a segurar Bitcoin confiscado, em partes é isso. Mas lembrando coisas que eu já falei em vídeo anterior. Eles não vão fazer isso porque eles vão ser bonzinhos e vão se render. Eles vão primeiro fingir que vão adotar isso porque eles querem que tenha liberdade para o povo. Eles vão querer identificar todo mundo que usa Bitcoin. Eles vão tentar perseguir e confiscar o máximo que eles puderem disso daí das pessoas. Entendeu? E isso daí da questão da prova de trabalho é uma coisa que vai atrapalhar tanto, mas tanto a agenda desse pessoal da hierarquia do monopólio da violência, que o principal plano deles para controlar a população era controlar através do dinheiro digital. Mas foi criada a prova de trabalho que criou um dinheiro inconfiscável muito difícil deles colocar agora em plano. Isso daí, porque eles vão gerar aquele efeito que eu comentei na live com a Moedo. Se você vai tentar proibir e tentar foder o pessoal, a tendência é o pessoal adotar mais aquilo de lá que está sendo proibido. Então eles vão tentar fazer igual fizeram com o ouro. As pessoas podem ter ouro, mas as restrições para se ter são tão absurdas que na maioria das vezes não vale a pena. E é isso que eles vão tentar fazer. Mas automaticamente vai se tornar tão ineficiente a tentativa de fazer isso que realmente a tendência no futuro dos estados é eles se comportarem como empresas e fornecer serviços, porque não vai ser viavelmente possível desmanchar a saída gradual das pessoas do sistema atual de monopólio de violência deles, entendeu? E isso não é uma coisa assim, um sonho, ideologia, não, isso é um fato. A prova de trabalho é uma tecnologia que vai causar isso, entendeu? E justamente por causa que se a tecnologia é o que tem dado poder evoluído da sociedade, eles estão usando isso contra arma contra nós. Se a gente pega toda a capacidade de arma cibernética e poder computacional que eles têm atualmente e que futuramente talvez possam desenvolver e esse protocolo sempre vai estar nivelando o poder computacional, eles só têm duas opções se eles quiserem voltar a tentar dominar a humanidade e parar isso aí. A primeira opção é literalmente eles destruírem todos os equipamentos eletrônicos e ter que voltar a humanidade para a era mecânica sem eletricidade. Isso é tão absurdo que é improvável que os estados prefiram destruir a humanidade para destruir o Bitcoin, para destruir a prova de trabalho, a não ser que eles sejam psicopatas o suficiente a querer regredir a humanidade mais de 800 anos para trás e apagar essas memórias e sumir com toda a tecnologia do mundo para as pessoas, para as próximas gerações que nascer, achar que o mundo sempre foi medieval, como eles querem, psicoticamente nessa alucinação que eu estou contando para vocês, caso eles queiram fazer isso. Entendeu? Porque o interessante, e é o que o Major fala no livro do Soft Power, é o seguinte, é uma coisa muito interessante. A prova de trabalho
ela roda em computadores, ela já consegue rodar em Raspberry Pi, que são computadorzinhos bem fraquinhos. A tendência que as pessoas vão começar a fazer da tecnologia da prova de trabalho é que não só rode em computadores, etc. Para se tornar realmente imparável isso, um nó de Bitcoin de confirmação de blockchain, por exemplo, não precisa existir mineração de Bitcoin. Se a mineração de Bitcoin acabar hoje, já tem muito Bitcoin rodando por aí. Não que tenha muito Bitcoin sendo transacionado, a maioria estão parada, guardada. Mas se parar de rodar, minerar Bitcoin hoje, não tem problema. O importante é ter nós de Bitcoins, que são o quê? Que são as unidades computacionais que vão ficar enxergando as transações na rede e vão processar a rede. Que tem o custo de energia, que são as taxas da FII da Bitcoin, que a pessoa gasta energia para processar o bloco e ela é recompensada com uma taxinha, que é a FII. Então, esses nós de Bitcoins, eles podem ser desenvolvidos em linguagens diferentes, novas versões do protocolo de trabalho. Então vocês imaginem uma coisa que vai acontecer, não dizendo que pode, que vai, alguém vai ter que fazer isso. O cara vai poder, por exemplo, pegar aquela geladeira da LG dele ou da Samsung, que roda uma versão do Linux bem bicheira do Android lá, naquele painelzinho de LED, o cara simplesmente vai poder instalar um nó de Bitcoin ali oculto na geladeira. Tudo que for ligado à energia elétrica, ou seja, que é o que se paga para processar aquele bit de informação da prova de trabalho, quer dizer, vai poder ser usado como nó de confirmação de transação ou daquele bit da informação da prova de trabalho. Ou seja, os caras vão poder instalar o protocolo de prova de trabalho num brinquedo a pilha, num telefone, na geladeira, num aquecedor, qualquer coisa que gere energia, que possa ser convertida em eletricidade. Então, o Tesla, como fala o autor desse livro aqui, o Tesla disse uma vez junto com Henry Ford, que eles tinham um conceito que o futuro da humanidade para acabar com as guerras e a evolução vai ser quando as pessoas puderem utilizar formas de troca de energia como meio de troca monetária. Isso foi discutido. E mais uma vez, cara, esse bicho estava certo, cara. E foi isso que o Nakamoto conseguiu fazer unindo experiências de informática que vinham desde os anos 70, 80 e 90. Entendeu? Onde foi criado o hash, o sistema hash foi criado de 70 a 90, a prova de trabalho foi criada também bem anteriormente, ele só fez a junção de tudo e programou a escassez da mineração e criou todo esse sistema. Então o Bitcoin não é a coisa mais importante dessa questão toda da liberdade individual e da libertação todas nós de indivíduos e quem tem o controle do monopólio da violência, cara. É a tecnologia da prova de trabalho. Automaticamente eu tenho falado extensamente, nem sei quanto tempo de vídeo tá tendo isso aqui, porque eu tô falando de cabeça, eu não tô com o roteiro, eu tô no trabalho, cara. Eu só vou parar de falar aqui quando eu terminar de explicar tudo que eu tenho que falar. É por isso que as outras criptomoedas, elas são farsas, porque o que cria o valor do Bitcoin é o quilowatt-hora gasto para minerar o Bitcoin. Energia. A prova de trabalho torna uma coisa física do mundo real, que é a energia, numa coisa cibernética na rede de informática. Então aquele bit é confirmado pela blockchain que foi gasto energia para produzir aquela informação. As outras criptomoedas, elas não usam em sua maioria o protocolo de prova de trabalho. Elas usam o protocolo de prova de aposta, que é o famoso Proof of Stake. A grande questão que acontece hoje é que as pessoas e o Estado, os agentes, eles querem que as pessoas acreditem que Bitcoin é só uma unidade monetária, sendo que um bit é informação, não é uma unidade monetária. O Nakamoto criou aqui isso como moeda para exemplificar que até para ser usado como moeda, que é uma coisa extremamente importante, que é o tempo de vida, o suor, o trabalho do rosto de cada cidadão, é protegido, conseguiu provar nesses 16 anos que é protegido pela prova de trabalho. Ele prova que qualquer outra coisa pode ser inserida nesse tipo de sistema de prova de trabalho. Então, então não dá para criar informação do nada, não dá para criar dinheiro do nada e não dá para fazer coisas sem trabalho. Então tudo tem um custo. O que é Proof of Stake não... Olha, é tão simples isso.
Proof of Stake. Como funciona a criação de uma rede Proof of Stake? É uma rede que finge ser descentralizada, finge ser livre e finge tudo que não é o Bitcoin, que não é a prova de trabalho. O que importa é que é a prova de trabalho. É essa tecnologia que gera alto custo por bit. Então, a Proof of Stake, vamos lá. Prova de aposta, vamos dizer assim, né? Ou prova de participação, que é melhor para entendimento, né? Um cara cria uma rede blockchain, né? Que é uma rede que tem um tempo lá. Só que em vez de usar energia elétrica para confirmar a existência da transação ou a existência do bit ou do token, sei lá o que seja que ele vai estar usando essa tecnologia, ele é simplesmente, o Proof of Stake gera bits de informação através de um toque de um botão. Por exemplo, eu escrevo lá um script, tal, vou gerar 500 mil moedas de Solana. Pô, dei Enter. Pô, apareceu 500 mil moedas de Solana na minha carteira. Ou seja, o cara que cria o protocolo da moeda dele, ou seja, para que serve aquela porra lá que ele inventou, que é POS, prova de participação, todos aqueles bits de informação, todos aqueles tokens não teve custo, não foi usado um custo alto para gerar aquela informação. E como é que as pessoas são remuneradas no sistema de POS para usar como dinheiro? É pago juros, é pago a usura, né? Então, por exemplo, quem tem 500 Solana é remunerado em 6% de Solana de acordo com o valor que tem. Ah, tá, pera aí, então, se eu tenho 10 Solana no meu endereço, se eu ficar em stake, ou seja, eu travo minhas moedas lá, o meu token, eu travo os meus bits de informação na rede. Eu ganho mais 6% de bits no meu endereço. Só que esses 6 bits que vieram pro meu endereço são 6 bits criados num apertar de Enter de um teclado que não gastou um pingo de energia praticamente comparado à prova de trabalho para cair aquilo para você. Ou seja, é exatamente o mesmo sistema fiduciário. Proof of Stake é um sistema fiduciário, porra. Como é que um Zé Mané com bosta na cabeça, que é libertário, porra, vai comprar shitcoin e altcoin Proof of Stake de participação, cara? É tipo assim, cara, de cair o cu da bunda, literalmente, cara. Então as pessoas que falam que o Bitcoin é ineficiente por gastar muita energia e que protocolos de prova de participação são melhores, são pessoas com má intenção. Só tem 2 tipos de pessoas que defendem a prova de participação: pessoas que têm má intenção em roubar as pessoas utilizando esse sistema fiduciário, ou pessoas que não entenderam o que é a prova de trabalho. É uma tecnologia, cara. E vocês têm que ler o livro aqui do Software ou vai ouvir o audiobook. Provavelmente eu vou colocar o link dessa porra aqui na descrição, no comentário fixado junto, né? Então é um negócio tão esclarecedor, você entender o que é a prova de trabalho, que você simplesmente entende que tudo que não é prova de trabalho é fraude. É simples assim. É tão simples quanto 2 mais 2 é 4. Porque se o cara que vai criar o token, o bit de informação no POS, na prova de participação, que é o sistema das altcoins e do Ethereum que virou agora, todas essas porcarias pode ser inflacionado, pode ser falsificados, e não tem como... vocês têm que entender, tudo que é prova de participação tem um dono, tem uma empresa, tem quem é tudo manipulação de informação. Então todo tipo de informação que você enfiar numa rede POS é passivo de fraude, é passivo de roubo, é passivo de alteração, é passivo de inflação. Serve como moeda, é a mesma coisa que como funciona o sistema da democracia, que é essa farsa que todo mundo vive achando que a prova de participação como indivíduo democrático, levantando a porrinha do título de eleitor e apertando um bit de informação falsificado na porra de uma caixinha de 4 anos, ele acha que essa prova de participação dele funciona. Sendo que o bit, para alterar todo o sistema de votação, é só apertar um botão que também altera, porque não tem custo. Agora você já imaginou se numa urna eletrônica... Vamos usar a urna eletrônica? Vamos. Beleza, vamos instalar aqui um sistema na urna eletrônica que vai ter um alto custo de energia e cada bit de cada voto de cada pessoa vai ter um custo. Se eu quiser manipular toda a informação de cada voto do cidadão, eu vou ter que ter um custo de energia surreal
para fazer uma manipulação da informação daqueles bits de informação naquele sistema de prova de trabalho. Pronto, aí talvez uma urna eletrônica fosse realmente confiável, se fosse prova de trabalho. Muito interessante isso. Então, tudo que não for... A prova de trabalho, ela torna um esforço físico real um bit de informação custoso. E tem todo esse sistema que eu disse para vocês. A prova de participação é simplesmente você só dá uma embalagem nova para o sistema fiduciário político. Você entendeu? E você engana todo mundo, afastando as pessoas de descobrir realmente o que é tecnologia, a importância moral, militar, política e como Estado-nação para as pessoas igualitário da prova de trabalho, criando esses lixos que vão causar muitos golpes, muitas desilusões às pessoas, automaticamente queimando na mente das pessoas mais alienadas a prova de trabalho. Só que assim como a lei da natureza, os mais fortes sobrevivem, todo mundo que tá boiando nessas porra toda aí, acreditando em governo, acreditando em democracia, acreditando em criptomoeda, altcoin, shitcoin, em prova de participação, as pessoas vão ser eliminadas da existência com o tempo. Porque se realmente só quem está dentro do sistema de prova de participação vai ter os dados, vai ter a sua unidade monetária, vai ter um anonimato muito mais seguro do que as outras pessoas que vão ser perseguidas, vão ter o seu dinheiro destruído, vão ser golpeadas financeiramente, vão ser enganadas, vão perder as coisas. A tendência é que quem tem mais força sobrevive. Então, se a prova de trabalho pode ser chamada de protocolo também de prova de poder, só que é uma prova de poder que não exerce um monopólio de agressão física. É um monopólio de informação ou um monopólio de projeção de energia. E não é, eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar o raciocínio. Deve estar extenso para o caralho isso aqui. Entendeu? Então a natureza automaticamente vai separar essas pessoas. Os fracos morrem, os mais eficientes sobrevivem. E nesse sistema de prova de poder, todo mundo é equalizado no mesmo nível, graças ao reequilíbrio do poder computacional de hash rate, ao tempo, justamente a demora que a blockchain utiliza para funcionar. E todo mundo que conhece um pouco desse sistema entende que o protocolo de prova de trabalho, ele não precisa rodar só numa camada. Da mesma forma que o sistema operacional do Windows, ele está rodando o sistema operacional principal. Imagina uma linha de um caderno. Você está rodando na linha 1 do caderno lá, o programa. Então podem existir muito mais linhas para baixo desse sistema, que são camadas rodando em secundário. Entendeu? Então existe hoje, no caso do Bitcoin, a on-chain, a rede principal, onde os bitcoins são transferidos, onde aquelas informações de bits custosos são armazenadas informações de onde cada coisa veio, para onde cada coisa foi, quem minerou e o custo de energia que foi usado para minerar aquilo. Na segunda linha já existe a rede Lightning, que eu faço o que? Eu crio. Vamos imaginar assim, ó. Vocês já brincaram de walkie-talkie quando vocês eram crianças? Quem vai ter 40 anos de idade vai lembrar. Você pega 2 copos de plástico, amarra um barbantinho dentro do fundo de cada copo. Então você estica esse walkie-talkie com fio, né, que era aquela brincadeira que as pessoas falam. Se você falar no copo aqui, aquele barbante esticado entre os 2 copos vai vibrar, vai sair o som lá do outro lado. Isso você cria um canal de comunicação. Essa é a brincadeira do walkie-talkie. Rede Lightning, basicamente, você vai criar conexões com outros endereços de carteiras e vocês vão ficar trocando a informação da transação entre vocês, valores, mas só quando vocês quiserem fechar o canal, fechar toda essa comunicação, que lá no final só aí a linha 2, que é a camada 2 do Bitcoin, vai jogar as transações todas feitas de uma vez lá na rede principal. Só que não vai armazenar, tipo assim, fulano, o A mandou pro B, o B mandou pro C, o D mandou pro D. Ou seja, imagine que existe 200 milhões de transações, mas na ponta inicial tem o A e na última transação tem o D. Aquelas 199 milhões de transações que teve entre o A e o D,
A única coisa que vai aparecer na camada do Bitcoin principal é que o A mandou pro D. Não vai aparecer tudo aquilo que aconteceu no meio. Então, existe a velocidade disso, porque não está usando a mineração de bloco para isso, ou a confirmação em bloco, mas só no final que a informação vai ser inserida no bloco, depois que tudo isso aconteceu. Então, a eficiência do sistema de prova de trabalho, para questão monetária, questão de informação, criação de rede social, questão de contrato, tudo isso pode acontecer. É só ser gerado mais camadas e mais camadas de eficiência no desenvolvimento dessa tecnologia. E a prova de participação só veio para tomar dinheiro, recurso e fraudar e atrapalhar, atrasar o tempo das pessoas entender que essa tecnologia da prova de trabalho é uma das coisas mais importantes que a humanidade conseguiu desenvolver, logo atrás da roda, descobrir o fogo e da descoberta da energia elétrica e da utilização do petróleo como meio produtor de energia. Então, era isso que eu queria deixar claro para vocês. Esse é um negócio distópico interessante de se entender. Aconselho os senhores a ler ou ouvir o audiobook da Software, porque realmente eu não achava que fosse um livro relevante, mas é extremamente relevante e importante, tá? Mas um detalhe interessante que o autor conta, e que eu sei que o que ele fala também não é uma coisa surreal. Imagina os senhores que eu disse para vocês assim: nossa, um nó de Bitcoin pode ser instalado na geladeira, num brinquedo, no seu multimídia do teu carro, tá rodando um nó de Bitcoin, pá. Mas daí você vai pensar assim: pô, Yannick, vai dar para rodar um nó imparável do sistema em tudo, mas como é que tudo vai ser transmitido sem internet, cara? Sempre existe essa pergunta, né? O mais interessante, senhores, que se eu perguntar para os senhores assim: senhores, qual é a maior infraestrutura cabeada no planeta Terra que é usada há mais de em torno de 120 anos? Aí vocês vão pensar, vocês vão falar assim: fiação de telefone. Aí eu vou falar não. Aí um vai chegar e vai falar assim: pô, Ian, acredito que a maior rede interconectada cabeada do mundo são as redes elétricas, certo? Aí eu respondo para você está certo. Porque a energia elétrica toda foi cabeada praticamente no mundo todo, subterraneamente, debaixo do mar, no chão do país por cima. E é muitos anos de infraestrutura, entendeu? E uma vez eu disse para vocês aqui que existe um tipo de conexão de internet que não usa cabo de rede, nem de fibra ótica, nem Wi-Fi, nem 4G, que é a tecnologia Powerline. Para quem não entende, escreve tecnologia de internet Powerline. Basicamente, senhores, se os senhores que têm um equipamento imagina o seguinte: se existir no planeta Terra apenas um servidor lá de perto do núcleo da Terra, sendo ele o único conectado a um servidor de dados de internet, e existe só um cabo que vai ligar esse servidor de rede num aparelho de comunicação Powerline, esse servidor sozinho pode mover a internet no planeta Terra todinho. Aí você pensa assim: pô, Yannis, você exagerou pra caralho, né? Exagerei. Mas é isso para você entender o exemplo, que o Powerline nada mais é que transmissão de dados e internet pela energia elétrica. Isso é Powerline. Isso é muito velho, isso é muito antigo. E tipo assim, as redes Powerline de transmissão de internet pela rede elétrica que eu falo é literalmente a tomada da tua casa, esses fios passando no poste, transmitindo internet. Isso tem como criar. Porque já existe, né? Só não existe uma infraestrutura programada para que passe internet já em grande escala nessas redes. O ruim da internet Powerline, do porquê que não foi adotado, por exemplo, de forma extensiva, é que vocês sabem que energia elétrica gera estática e gera interferência. Então a oscilação de velocidade numa rede Powerline é muito alta. Só que todo mundo sabe, por exemplo, que numa rede de protocolo de prova de trabalho, se não me engano, cada bloco de Bitcoin eu acho que não tem nem 10 mega de tamanho. Então, considerando que facilmente passa a velocidade da rede elétrica
para se usar para internet tranquilamente, mesmo com interferência. Eu já fiz testes com isso, porque eu mexo com um servidor em casa, uso Linux e tal. Já tive um aparelho Powerline para teste. Numa rede ruim, muito ruim, instável, com fio desencapado e os caralho, você vai conseguir ter ali uma velocidade de internet média ali de 5 MB. Mesmo, vamos dizer que seu servidor lá joga 500 MB na rede de internet. A fiação vai conseguir transmitir 5 MB de média na oscilação de interferência. Ou seja, se o cara estiver rodando um nó de Bitcoin numa geladeira que tem o sistema Powerline, ele vai estar conseguindo mandar as informações via internet pela própria tomada da geladeira. E não vai precisar ter uma velocidade absurda de internet para você enviar dados da blockchain, sendo que são informações de bits em peso e de quantitativo de megas, kbytes, são leves em relação à velocidade da internet que a internet atinge mundialmente hoje. Mesmo que se for criada uma rede Powerline, isso significa que teria como usar um nó de Bitcoin em qualquer aparelho que possui energia elétrica e transmitido a informação através da mesma energia elétrica. Vocês entenderam como o negócio é imparável dentro de todo esse contexto que eu disse para os senhores? E as pessoas vão perceber isso tarde demais. Tarde demais. E o primeiro choque vai ser quando começar a CBDC digital nos países. E infelizmente o Brasil vai ser o primeiro a implementar essa bosta. Porque infelizmente a gente foi o primeiro país a desenvolver o sistema de pagamento instantâneo mais eficiente do mundo, Pix. A gente tá desenvolvendo a CBDC mais rápido que todos os países, o Drex. A gente vai ser o primeiro país a tomar o choque de realidade. E quem conseguiu comprar criptomoeda, no caso do Bitcoin, antes dessas janelas se fechar, infelizmente vai ser os poucos que vão salvar um pouco do suor do teu rosto. Em algo que não vai poder ser confiscado, tomado imposto ou restringido de você caso você não beije o pé e a mão do rei. Então essa tecnologia Powerline, nós rodando em objetos eletrônicos, elétricos, vai acontecer. Essas pessoas vão ter os incentivos para desenvolver isso e os estados não vão conseguir parar isso. A partir do momento que começar a rodar o primeiro ou segundo nó num aparelho discreto que tem a conexão Powerline, se conectando através da rede elétrica, pronto, o governo só vai ter como destruir tudo essa prova de trabalho, esse protocolo, essa tecnologia, se ele destruir totalmente toda a rede elétrica cabeada do planeta Terra. Isso é interessante, porque mesmo se conectassem as pessoas só por Powerline, já daria um trabalho desgraçado destruir a rede elétrica dos próprios países. Eles não fariam isso, eles não são loucos. Mas ao mesmo tempo que dá para distribuir a informação por internet Powerline, vai coexistir a distribuição de informação via internet, mesmo que seja usada com privacidade de via Tor. Então, vocês conseguem ter a dimensão disso? Por isso que eu imagino que os poderosos de hierarquia de poder, de monopólio de violência, eles devem ter ficado bem abalados quando eles viram que isso daí funcionou e que está tendo a adoção massiva das pessoas, que as pessoas estão percebendo o que está acontecendo, que é CBDC, estão percebendo que os estados estão se tornando totalitários, o que está acontecendo. Então, não são viagem na paçoca, são fatos, é uma tecnologia, é ciência, e sempre quando acontece isso vai ter as pessoas que vão aceitar, vai ter os que vão negar e vão ter os que são relutantes, né? Então a natureza vai fazer o seu trabalho, né? A questão da sobrevivência do mais forte ou do mais eficiente. Então, senhores, era isso que eu queria, todas as ideias que eu queria deixar para vocês. Eu espero que vocês entenderem isso, vocês entendem por que eu larguei as minhas ações na bolsa e etc, entendeu? Porque em relação à questão mais importante, né, que eu disse isso em vídeos quando eu falava de ações, que eu comparei ações, juros compostos com Bitcoin, etc, eu não tinha conhecimento da tecnologia profundamente da prova de trabalho. Eu não tinha conhecimento de que o Drex era um negócio realmente absurdo como ele vai ser. A CBDC vai ser basicamente a destruição da propriedade privada e da liberdade da sua propriedade. Porque propriedade parcial não é propriedade privada, é concessão. Entendeu? Então só vão existir concessões. E muitas coisas que
Muitas coisas não, né? Uma das poucas coisas que poderia tirar você do poder inflacionário da emissão de moeda era você gerar juros compostos através de ações e dividendos, como eu falei no estudo do Jeremy Siegel nos vídeos anteriores. Mas isso vai se tornar irrelevante e impossível com as moedas digitais estatais que vão ter. Principalmente, eles podem pôr data de validade ou marcação de dinheiro, que é restrição de gasto com o que eles querem que você gaste. Então é interessante, senhor. Mais uma vez aqui fui eu, Yannick Ligaia, e desejo para os senhores uma ótima vida.